Eu quero continuar a falar a título de considerações finais sobre o tópico trabalho e vocação, com o título Vocação como alegre mordomia do reino. E nós falamos no vídeo anterior sobre o chamado de Deus para desempenharmos a nossa tarefa aonde Ele nos colocar. Nós vimos já anteriormente que o pecado trouxe um ônus para o trabalho até então inexistente. O que era prazeroso, agora, em muitos aspectos, virou um fardo difícil, quer objetiva, quer subjetivamente. Objetivamente, porque o homem vai lutar com a natureza, e subjetivamente, porque afeta a maneira como ele passa a olhar o seu trabalho. Então, temos que lutar com a natureza que agora sofre as consequências do pecado, porque ela também foi atingida pelo pecado humano. Perdemos a dimensão de servir a Deus por meio do nosso trabalho. De forma decorrente, surge a exploração, a ambição se intensifica e se diversifica. A competição desleal e extrema nos leva ao estresse e, por vezes, à depressão. Com a complexidade das estruturas sociais, o trabalho se avolumou, havendo exigências múltiplas com as quais nem sempre sabemos lidar. Além disso, paradoxalmente, ele se tornou por vezes um substituto para outras necessidades nossas mal assistidas ou frustradas, ainda que não perdendo o seu tom de angústia e dor. Dessa forma, nos frustramos duplamente, visto que o substituto não preenche as nossas carências. Mas nós devemos destacar, voltando à questão da queda e do ônus do pecado, é que a palavra hebraica para descrever os sofrimentos da gravidez da mulher após a queda, é isso que Deus diz, que seriam multiplicadas as suas dores, lá em Gênesis 3,16, e a palavra usada também para fadigas, que o homem agora vai obter o seu sustento em meio a fadigas, Gênesis 3,17, é a mesma palavra, sofrimentos, 16, e fadigas no verso 17. Deste modo, como nos chamam a atenção Coulson e Peirce, em virtude da queda, abre aspas, as duas tarefas centrais da vida humana, ganhar a vida e criar uma família, são repletas de dor e de dificuldades. Fecha aspas. Biblicamente, contudo, é possível amenizar já nesta existência a associação experimentada por todos entre pecado, trabalho, fadiga e estresse, considerando que esta dor tem ingredientes físicos, psíquicos e espirituais. Em Cristo, nós adquirimos uma nova perspectiva da realidade, encontrando o sentido da vida e, dentro dele, o sentido da nossa vocação. A reforma, como vimos, esforçou-se por resgatar o sentido bíblico do trabalho. Eliminou o conceito, como nós já falamos, de tortura, entendendo que o trabalho deve ser um meio para glorificar a Deus. Assim nós exercitamos as nossas vocações. A reforma rompeu com aquela divisão medieval entre vida ativa e vida contemplativa, entre vocação religiosa e vocação secular. Enfatizou que todas as vocações procedem de Deus e devem ser dirigidas a Ele na consecução do seu propósito. Calvino, nas Institutas, lá na edição de 1541, ele escreve: além de tudo mais, se não tivermos a nossa vocação como uma regra permanente, não poderá haver consonância e correspondência entre as diversas partes da nossa vida. Assim,
será muito bem ordenada e dirigida a vida de quem a conduzir, tendo em vista este propósito. Desse modo de entender e de agir, nos resultará esta singular consolação. Não a obra, por mais humilde e humilhante que seja, que não brilhe diante de Deus e que não lhe seja preciosa, contanto que a realizemos no serviço e cumprimento da nossa vocação. Eu termino o vídeo de hoje com essas palavras de Calvino. No próximo vídeo eu continuo a explorar um pouco mais esta compreensão. Que Deus nos abençoe. Amém.